Prezados alunos, nós agora vamos entrar numa parte da comunicação realmente dita do desenho, que são as linhas. Então, as linhas são a base do desenho. Combinando as linhas de diferentes tipos e espessuras, é possível descrever graficamente qualquer objeto, com riqueza de detalhes. Dessa maneira, o técnico com conhecimentos básicos de leitura e interpretação de desenho pode visualizar com precisão a forma do objeto apresentado. Então, nós aqui temos um prisma reto de bases retangulares, conhecido como o paralelepípedo. Então, esse prisma, ele possui suas faces, que são em número de 6, os vértices, que são as linhas que formam o prisma, que são as quinas, que a gente conhece como arestas, e o ponto de encontro entre as arestas, que são os vértices. Então, nós temos aqui o paralelepípedo. Então, representado em perspectiva, com as arestas que eu não vejo e as suas faces. Então, apenas relembrando, nós temos as suas arestas, os seus vértices e as suas faces. Então, ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Então, desenhar é isso, é a linguagem gráfica. Então, vocês viram o objeto e aqui está a sua representação técnica em perspectiva, com as suas faces e as suas arestas. Uma outra forma de apresentação seria o quê? A gente mostrar as faces, por exemplo. Então, aqui eu teria a face que seria a vista de frente, ou a face frontal. Na representação, eu tenho a frontal, a posterior, que se encontra por trás, a superior, a face inferior, duas laterais, a lateral direita e a lateral esquerda. Então, aí nós temos as 6 faces. Na representação gráfica, então eu tenho a face frontal, aqui eu tenho a face superior, separando ela ficará aqui embaixo, e a face esquerda, que ficará ao lado da frontal. Então, aí nós temos a representação técnica do prisma reto de bases retangulares, o paralelepípedo, em perspectiva e em vistas, duas representações. Então, vejamos agora aqui, Billy, o exercício que o aluno irá desenvolver. Só que nós temos uma outra posição do prisma na sua representação. Ele foi colocado em outra posição e agora nós vamos fazer o estudo das linhas. Então, nós temos aqui as linhas ordenadas em por letras A, B, C, D, etc., para que o aluno descreva no exercício de fixação quais são as linhas correspondentes. Vale destacar que o seguinte, que de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, a NBR
4803, as linhas básicas recomendadas para o desenho, nós temos letra A, arestas e contornos visíveis. Então, nós fazemos através da linha de contorno, que é uma linha grossa, cheia. Linha para arestas e contornos invisíveis. São aquelas que a gente não vê, são as linhas tracejadas. Linha de centro ou eixo de simetria. A gente utiliza a linha de traço e ponto. Linha de chamada, de cota ou de construção, que é um grupo de linhas finas. Voltando aqui para o nosso exemplo, então nós temos aqui as linhas de contorno, que são descreve o contorno do objeto. Então aqui essas linhas são linhas grossas, cheias. Pois nós temos um grupo aqui de linhas para as arestas não visíveis. Esse segundo grupo, nós temos a linha tracejada. Então, a linha tracejada formada por traços. Então, ela representa as arestas não visíveis. Depois nós vimos também que nós temos as linhas para representar medida. Então, aqui eu teria a linha de cota. Vamos chamar isso aqui de letra C. Então, a linha de cota, onde se coloca as dimensões do objeto. As linhas que saem da face do objeto, mas não tocam nele, nós temos como sendo a linha de chamada. Então, letra D, nós temos aqui linha de chamada. Então, meus prezados alunos, nós vamos agora desenvolver o exercício de fixação proposto nas nossas súmulas e eu espero que com isso vocês desenvolvam mais uma etapa do processo. Então, no exercício nós temos o quê? A pergunta que a gente vai ver na legenda. Então, nós temos qual é o nome do objeto? Então, ali na legenda nós temos um prisma que agora se transformou num bloco de aço. Então, na legenda aparece com o nome de bloco de aço. Qual é o número do desenho? Então, todo desenho tem uma numeração por uma questão de arquivamento dos projetos. Então, o número do desenho é o desenho 4.1, que também se encontra na legenda. Quantos objetos serão necessários para fabricação? Então, nós temos também na legenda essa informação. Então, a legenda serve para isso no desenho. Serão 12 blocos de aço, está ali na parte de quantidade. Qual é o nome dado à linha grossa cheia? Então, nós acabamos de ver que a linha grossa cheia é o quê? A linha de contorno, que determina toda a forma do objeto. Quais são as letras das linhas que determinam a forma do objeto em cada vista correspondente? Então, na vista 1, então, quais são as linhas? Então, vocês seguindo as letras, vocês vão dizer qual é o tipo de linha. Na vista 2 e assim sucessivamente. Então, no próximo encontro, nós desenvolveremos um outro assunto referente à continuação. Não deixem de fazer o exercício, pois é o exercício que vai fazer com que você visualize e aprenda cada vez mais e acompanhe o seu desenvolvimento no desenho de expressão gráfica, que é o desenho técnico.